Eu estou falando com vocês aqui nesta sexta-feira, quase final de tarde, um dia belíssimo aqui em Porto Alegre. Aliás, a semana toda foi de sol claro, céu azul, temperatura amena. Temperatura amena para nós aqui no Rio Grande do Sul é 14, 15 graus, né? Faz frio aqui, nessa sexta-feira. São quase 5 horas da tarde. Pois olha, eu até esperei que chegasse perto do final da tarde para comentar com vocês alguns aspectos da visita que está fazendo hoje ao Rio Grande do Sul o presidente Bolsonaro. O presidente já está no Rio Grande do Sul. Ele amanhã vai participar de uma motocarreata de 2 horas de duração. Essa motocarreata vai sair às 10 horas de frente do prédio da Federação das Indústrias aqui no Rio Grande do Sul, que fica na Assis Brasil, na Avenida Assis Brasil, quase divisa com o município de Cachoeirinha, que na verdade é uma extensão de Porto Alegre. Cachoeirinha, vão ficar bravos comigo, mas é. Dali a motocarreata sai, vai visitar os outros municípios ali por perto também, como Gravataí, Esteio, Canoas, depois conclui em Porto Alegre e volta na Fiergs meio-dia. 2 horas de duração. Porto Alegre está debruçado sobre o Guaíba, vocês sabem, né? O rio Guaíba, ou Lago Guaíba, como preferirem, né? Alguns leitores meus dizem, Polipe, não seja afetado, não fica falando em Lago aí, porque é o rio Guaíba. Mas, enfim, fica debruçado ali. É por isso que, em boa extensão da motocarreata, a via pública vai passar ao lado do Guaíba, bem ao lado do Guaíba. E é por essa razão que pelo menos 400 jet skis estarão acompanhando a motocarreata aí liderada pelo Bolsonaro também amanhã de manhã. Vai ser um espetáculo midiático que vai ser transmitido, claro, ao vivo pela internet, né? Porque a TV aberta e a TV fechada, não, eles mal falam a respeito das atividades positivas do presidente Bolsonaro. Mas, enfim, olha, Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. A Grande Porto Alegre tem perto de 4 milhões de habitantes. O Rio Grande do Sul tem 1,5 milhão de motocicletas. Porto Alegre tem uns 200 mil motocicletas. Aquela manifestação da motocarreata lá de São Paulo, que foi a maior do Brasil até agora, o número estimado ali de motocicletas foi de alguma coisa como 100 mil. Tem gente até que falando, eu acho que estão delirando, 1 milhão. Mas enfim, 100 mil foi um número bem aceitável, São Paulo. O Rio foi 40 mil. Olha, são cidades muito maiores que Porto Alegre, né? A capital, São Paulo, tem 10 vezes mais habitantes que Porto Alegre. O Rio de Janeiro tem 6 vezes mais habitantes que Porto Alegre. Apesar disso, olha, eu estou apostando em 40 a 50 mil motos aqui em Porto Alegre. Tem gente que está vindo de todas as partes do estado. Já tem gente chegando. Estou falando com vocês aqui, já tenho notícias de que tem gente já chegando lá na Avenida Assis Brasil para concentração, que oficialmente vai começar às 7 horas da manhã deste sábado. Mas já tem gente chegando. Os hotéis estão lotados em Porto Alegre. De gente que está vindo de tudo que é parte do interior do Rio Grande do Sul e até do oeste de Santa Catarina e do sul de Santa Catarina, que fazem divisa próxima aqui com o Rio Grande do Sul. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que o presidente Bolsonaro já está aqui no Rio Grande do Sul. Ele chegou pouco depois do meio-dia, esteve em Pirassununga, lá no interior de São Paulo, onde houve uma fala lá do comandante da Força Aérea muito forte. Muito forte. Deu uns puxão da orelha nesses pilantras aí que formam a maioria na CPI do Senado. O Bolsonaro foi direto para Caxias do Sul, que é o segundo município mais populoso do estado, tem 500 mil de habitantes. Foi visitar a Universidade de Caxias do Sul. Mais especificamente, as atividades do Bolsonaro essas tardes estão todas relacionadas com o grafeno. É um material super resistente e super leve que agora veio inaugurada a sua primeira fábrica. Eu diria que é uma fábrica experimental no interior da própria Universidade de Caxias do Sul, a primeira da América Latina. Bolsonaro já esteve ali. Eu falei com vocês agora há 5 horas, ele já esteve ali. Já vi fotografias, já postei vídeos no meu blog polibebraga.com.br.
Ele foi visitar. O presidente vem falando do grafeno há bastante tempo, como vem falando do nióbio também. Mas o grafeno já vai começar agora a ser trabalhado como insumo para uma série de produtos, inclusive o CEO da Taurus, que é uma fábrica de armas que fica aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, ele esteve lá com o presidente e mostrou para ele uma primeira arma fabricada com grafeno. O grafeno é 200 vezes mais resistente do que o aço. É um material 200 vezes mais resistente do que o aço. E é 10 vezes mais leve do que o aço. E é muito mais resistente do que o aço. De modo que se esse produto realmente for utilizado em escala industrial, vai ser uma revolução. O CEO da Taurus, Salésio Nunes, ele disse, olha, se isso acontecer, e eu acho que vai acontecer, né, é uma revolução industrial. Nós vamos ter uma revolução industrial. Vamos ter produtos com material muito mais leve, muito mais resistente, chega a ser mais resistente que o diamante. E muito, claro, muito revolucionário, eu diria para vocês. Enfim, essa programação dessa sexta-feira aqui do presidente. O presidente também estava com uma programação para ir ali no município perto, em Bento Gonçalves, que é uma terra aqui do Rio Grande do Sul que concentra o maior número de vinícolas do Brasil. Ele estava programado visitar a vinícola Miolo lá. Mas ontem e hoje surgiram ali algumas postagens em redes sociais de gente lá de Bento Gonçalves, de lulopetistas. Eu acho que são lulopetistas, porque as duas postagens que eu reproduzi no meu blog, se vocês forem lá, vão ler, inclusive, essas postagens, os dois fazem ameaças de morte ao presidente Bolsonaro. Um deles, inclusive, era o cozinheiro do hotel Spa do Vinho, que aparentemente ia cozinhar pro Bolsonaro. Ele ia jantar lá, nem sabia que ele ia jantar lá, ou ia jantar a comida feita pelo Spa. Mas ontem mesmo ele já foi afastado lá. Ele dizia que ali na postagem, dizia que, olha, vou botar só diziam interlocutores dele, porque ele insultou o presidente, mas depois disso outros interlocutores dele disseram, bota só da cáustica na comida dele. Teve uma amiga dele lá que chegou a dizer que ia dar R$1 milhão para ele se ele matasse o presidente, né? Ele foi imediatamente afastado pela direção do hotel. Depois ele se arrependeu, pediu 1000 perdões. Eu acho que não tem perdão para esse negócio, não. Não tem perdão. Mas foi afastado. Enfim, essa parte da programação eu sei que foi eliminada. Eu só não sei se essa parte da programação da vinícola Miolo também. O presidente ia dormir num quartel lá de Bento Gonçalves, né? Bom, enfim, sexta-feira é isso aí. Agora, sábado, então, temos essa motocarreata aqui, que o deputado Bibo Nunes aqui chama de Cavalgada do Aço. Não se esqueça que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando se fala em cavalo aqui, todo mundo fica com os olhos acesos. Então, a moto aqui virou cavalo de aço, é cavalgada de aço. Vamos ter uma cavalgada de aço. O pessoal promete ser a cavalgada mais empolgante que já ocorreu até hoje em qualquer parte do mundo. Vamos ver se isso vai acontecer realmente neste sábado de manhã. Eu vou acompanhar. Não de moto, né? Mas eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma xeretada nisso aí para ver como é que as coisas se comportam, né? O presidente, eu tenho uma imagem impressionante aí que eu coloquei, um vídeo no meu blog, polibraga.com.br, coloquei ainda há pouco, eu estou falando 5 horas da tarde, coloquei a questão de meia hora atrás, um vídeo da chegada dele a Caxias do Sul. Eu fiquei impressionadíssimo. Eu já vi, claro, desembarques do Bolsonaro e sendo recebido por multidões, mas do modo como ele foi recebido hoje em Caxias do Sul, realmente para mim foi uma surpresa muito grande. Muito grande. Vocês vão ver se vocês olharem aquelas imagens ali no meu blog. Que olha, o entusiasmo daqueles homens e mulheres que foram até ali receber o presidente é um entusiasmo, poxa vida, é de repartir o bigode, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. É muito impressionante. E muita gente, mas muita gente.
Aí, se vocês duvidam dessas pesquisas, como eu duvido também dessas pesquisas de opinião pública, eu acho que duvidamos com razão. Porque não dá para aceitar, né? Não dá para aceitar essas pesquisas. Daqui a pouco eles vão mostrar que o Lula está com 110%, né? O Bolsonaro vai ficar devendo. Ora, quando vocês olham para essas imagens, não dá para aceitar isso. Eu estava procurando aqui uma comparação de pesquisas, né? Como elas são díspares entre uma e outra, né? Enfim, mas o que nós estamos vendo nas ruas não é nada disso que a mídia canalha, a imprensa marrom está registrando diariamente. Não é nada disso. O presidente estava eufórico, claro, com o que recebeu. E aqui eu quero entrar num outro assunto também relacionado, claro, com o próprio Bolsonaro, que é essa questão da CPI do Senado, né? Eu venho falando há horas com vocês aí que o eixo do mal vem numa escalada de ataques contra o governo Bolsonaro, visando torná-lo um pato manco, ou seja, imobilizá-lo, para que ele não possa levar adiante aquilo que prometeu durante a campanha, os compromissos que ele assumiu, ou até derrubá-lo, né? Porque eles estão empenhados nisso, esse eixo do mal. Vem não crescendo, né? Vem não crescendo. Olha, primeiro foi lá dentro do Congresso Nacional, com o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Nhonho Maia. Vocês se lembram que essa dupla aí, mas principalmente o Nhonho Maia, criou uma dificuldade possíveis e impossíveis, imagináveis e inimagináveis no âmbito da Câmara dos Deputados. Depois foi o Supremo Tribunal Federal, libertando o Lula, penalizando o juiz Sérgio Moro, atrapalhando o governo federal e usurpando funções do próprio presidente em relação à gestão da pandemia. E agora essa CPI no âmbito do Senado Federal, que é o desafio mais severo que o governo Bolsonaro enfrentou até esse momento aí, porque tudo que está acontecendo lá, esse processo de Moscou, tudo que acontece ali é reverberado ad nauseam pela imprensa marrom aí que domina os meios de comunicação no Brasil. E o que aconteceu nas últimas horas aqui de importante, na minha opinião, que vai barrar esse ataque selvagem por parte dessa maioria formada dentro do Senado? O que aconteceu foi que o Bolsonaro já ele mesmo vinha dizendo, olha, estão esticando demais a corda, vão esticar demais a corda, né? Estava ali naquela parceria, não se sabia quem é que estava atacando mais o governo Bolsonaro, se a CPI do Senado ou se o Supremo Tribunal Federal. Então um jogo ali, os dois, né? Um atacava um dia, outro dia atacava o outro, os dois atacando permanentemente. Bom, o que aconteceu de diferente nessas últimas 48 horas? Eu diria para vocês, primeiro foi essa nota do ministro da Defesa e dos comandantes militares, Marinha Aeronáutica e Exército. Eles tiraram uma nota dando um pito no senador Omar Aziz, presidente da CPI do Senado. Por que razão? Porque o Omar Aziz se atreveu, anteontem, um homem envolvido em denúncias de corrupção no seu estado do Amazonas, até a medula ele está misturado ali nisso ali. Mas enfim, ele se atreveu esta semana a atacar diretamente os militares. E quis carimbá-los com aquela marca da corrupção que o caracteriza, e caracteriza aquela maioria formada dentro da CPI. Isso aqui é verdade. É isso que é verdade. Olha aqui, ó. Spam. Me passa o dia inteiro com essa esculhambação de spam aqui, me ligando aqui. Mas enfim, ele fez isso aí, atacou diretamente os militares. Opa! Quer dizer, a gente sabe bem, a história já mostrou isso aí, o que costuma acontecer quando algum político, algum dirigente político, ou alguma autoridade civil se mete de pata ganso atacando de forma despudorada os militares, né?
A história está repleta de exemplos a respeito do que pode acontecer isso aí. Eu não estou me referindo só a 64, não. Existem episódios desde antes da proclamação da República. Ou porque vocês acham que a declaração de independência do Brasil, do Pedro I, a deposição do Pedro II e a eleição do Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República, e depois disso nós tivemos já N episódios que demonstram que não dá para brincar com as Forças Armadas, né? Não dá para atacá-las de modo criminoso como fez o Omar Aziz. Ele teve uma resposta imediata. Então esses comandantes militares, mais o ministro da Defesa, assinaram uma nota dando puxão de orelha no Omar Aziz. Olha, puxão de orelha. É violento, né? Um recado assim bem claro ali, com todas as letras. Não vem que não tem, hein? Você vai levar, hein? Bom, hoje o comandante da Força Aérea, do Comando Aeronáutico, o Brigadeiro Batista Júnior, ele deu uma entrevista, concedeu uma entrevista no jornal O Globo, que eu estou publicando no meu blog, polibiobraga.com.br. É uma entrevista longa, né? E nessa entrevista ele debulha um pouco mais, traduz um pouco mais o que está escrito ali naquela nota dos comandantes militares, porque parece que muita gente não entendeu o recado definitivo dado ali para essa gente que está aí aboletada no eixo do mal, fazendo e acontecendo e agora caluniando as Forças Armadas. O que diz o comandante da Força Aérea, o Batista Júnior? Ele dá o apoio, claro, explícito. Ele assinou a nota também ontem, né, publicada ontem. Mas ele diz o seguinte, olha só o recado que ele diz. Leve a sério esse recado, precisa ser levado a sério. Porque se não for levado a sério, nós vamos ter aqui uma crise política de dimensões oceânicas que vai levar, com certeza, a uma ruptura institucional. Eles não admitem isso, eles não falam nisso aí. Mas é isso aí. Ah, vai ter um golpe militar? Vai ter uma ruptura institucional. Se o Omar Aziz e a quadrilha que o cerca aí não entenderem o que está acontecendo, se insistirem nesses ataques caluniosos contra as Forças Armadas e o próprio presidente da República. O que diz o comandante Batista Júnior, traduzindo aquela nota, se é que precisasse ser traduzida, dos comandantes militares e mais o ministro da Defesa? Primeiro, essa é a última nota que os militares assinaram. Não vai ter 50 notas. Viu, senhor Aziz? Não vai ter 50 notas. Viu, senhor Rodrigo Pacheco? Não vai ter 50 notas. É a última nota. Opa! E alguém pode dizer assim, essa aqui é a última nota? Quando ele diz assim, essa é a última nota, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que depois dessa última nota aí, a próxima provocação, ela terá consequências físicas. Até porque o próprio comandante Batista Júnior, depois, quando um jornalista do Globo lá perguntou para ele, olha, mas então o senhor está dizendo que vai ter o senhor está ameaçando aí o Omar Aziz, os políticos da CPI? E o Batista Júnior disse uma coisa que todo mundo que anda armado... Aliás, eu ouço essa frase desde pequeno, até por parte do meu pai inicialmente. Todo homem que anda armado, ele ouve essa história. Que disse o Batista Júnior? O que ele disse? Essa é a última nota. Homem não ameaça. Homem que anda armado, homem armado, ele disse, não ameaça. Claro, homem armado não ameaça. É aquela história, se você for atirar em legítima defesa em alguém, atira para matar. Porque se você não atirar para matar e só ferir, você pode ser morto. É guerra. Ou vocês acham que as Forças Armadas elas existem em qualquer parte do mundo para quê? Para brincadeira? Para fazer de conta? É para guerra. É para guerra. É isso que existe, entendeu?
Essa é a história que tem que ser bem interpretada. É claro que quando o ministro da Defesa e os comandantes militares tiraram essa nota e o brigadeiro Batista Júnior deu essas declarações para o jornal O Globo, e hoje ele reforçou isso no discurso lá em Pirassununga, quando isso acontece, é claro que isso acontece dentro de um outro contexto, devido inclusive às provocações diárias que estão sendo feitas no âmbito da CPI do Senado e no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que está se dando ao desplante agora de fazer com que ministros seus, como Alexandre de Moraes e o Barroso, promovam reuniões com políticos para conspirar contra o próprio governo na questão do voto impresso, que é algo jamais imaginado que pudesse acontecer no Brasil com essa tentativa de mancebia entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Porque é isso que está acontecendo. Para tentar fazer o quê? Isolar o executivo, mais do que já tentaram até agora. A reação, portanto, não se restringirá, ou não se restringiu só a essa nota aí, que terá consequências, dependendo de como o outro lado vai entender isso. Mas esse desdobramento se pôde sentir de ontem para hoje, inclusive nos pronunciamentos do próprio presidente Bolsonaro. Ontem de noite mesmo na live, quem viu a live do presidente Bolsonaro, viu perfeitamente que ele estava à vontade ali. Eu diria para você sinceramente que ele esteve bem à vontade naquela live, porque estava respaldado ali por aquela nota dos comandos militares. Não só isso, mas porque está com a verdade. E com o povo ao lado dele, como ficou demonstrado hoje de novo em Caxias do Sul e como ficará demonstrado amanhã nessa motocarreta em Porto Alegre. O tom dos pronunciamentos do Bolsonaro, ontem de noite na sua live e hoje de manhã para os seus seguidores ali naquele cercadinho do Palácio da Alvorada, o tom empregado pelo Bolsonaro é altamente belicoso. Primeiro que ontem de noite na sua live, ao se referir a uma carta entregue lá no Palácio do Planalto pelos senadores Aziz, Randolph e Renan Calheiros, exigindo explicações por parte do presidente na área da distribuição de vacinas, de compra de vacinas, o que o presidente respondeu aos 3 senadores? Olha, sabe o que eu fiz com essa carta? Eu botei na privada, caguei em cima e puxei a descarga. O presidente falou isso com todas as letras. Se vocês quiserem entender o significado de palavrões empregados pelo presidente Bolsonaro, o que significa quando ele emprega palavrões, vocês deem uma olhadinha no meu blog ali e vejam o que diz sobre o emprego de palavrões por parte do filósofo Olavo de Carvalho. Explica bem ali. Por que pessoas, muitas vezes, são obrigadas a usar palavrões. Deem uma olhadinha naquilo ali. Primeiro isso, e hoje de manhã no cercadinho ali da Alvorada, ele bateu de frente no presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Roberto Barroso, que vem afrontando aí parlamentares e o próprio executivo que defende a implantação do voto impresso no ano que vem junto com o voto eletrônico. Vem afrontando. E o que eu disse o presidente hoje de manhã? Ele denunciou com todas as letras que na eleição de 2014 houve fraude eleitoral e que o Aécio Neves foi roubado naquelas eleições. E demonstrou longamente ali de que modo se operou essa fraude eleitoral de 2014. Justificando com isso a posição dele de que no ano que vem teremos que ter voto auditável impresso, porque senão a eleição poderá ser fraudada. Foi isso que ele disse. E para concluir, chamou inclusive o presidente do Tribunal Superior Eleitoral de imbecil, de idiota. Aliás, o Barroso vem sofrendo aí um ataque devastador nos últimos 7, 8 dias aí, com revelações surpreendentes a respeito de chantagem que estaria sofrendo por parte do ex-ministro e ex-presidiário José Dirceu. É assim que vai terminando a semana. Esta agora,
Estamos aí nos umbrais de uma crise política e institucional muito grave, que pode ter um desfecho que ninguém que defende o Estado Democrático de Direito gostaria que acontecesse. Mas é isso aí. Então, senhores, amanhã, Porto Alegre, 10 horas da manhã, Cavalo de Aço, a motocarreata liderada pelo presidente Bolsonaro. O que se espera é que o povo gaúcho, neste sábado, dê uma demonstração definitiva a respeito do apoio popular de que goza nesse momento o presidente Jair Bolsonaro, incorporando-o política e socialmente para os embates que vão acontecer, inclusive a partir da semana que vem. Virão dias aí de ranger de dentes, como eu já disse no meu comentário anterior. Eu vou voltar a falar com vocês nesse sábado aí, porque eu quero falar um pouquinho sobre a cavalgada de aço aí do deputado Bebo Nunes.